ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Humanos Perfeitamente Humanos, programa Humanos Perfeitamente Humanos, para pessoas humanas perfeitamente humanas, para técnicos humanos perfeitamente humanos, para mim humanos perfeitamente humanos. Tô doido hoje eu tô louco. Sabe por que eu tô louco hoje? Não. O celular quebrou de novo em 20 dias, mais uma vez. É só uma máquina, né? Só uma máquina. Eu chego aqui pertinho assim do microfone e falo assim: bom dia, Ana Paula, Ana Paulinha. Celebrando a vida junto com você hoje aqui. Pois é, bom dia. Dia, primeira vez? Primeira vez. Lembro quando nós conversamos sobre as coisas da vida. Tem histórias bonitas, tem decisões, responsabilidades. Foi fácil chegar aqui, não? Foi fácil. Veio do que? Veio de carro? Veio de carro. Olha só, hein? Parou ali, qual que é o carro seu? Tava ali fora que eu não reparei. Eu vim de carona. Ah, carona. Marido daqui a pouco chegando em casa do trabalho. Isso. Marido faz o que mesmo que eu esqueci? Ele é bombeiro. Bombeiro. Militar. Muito bem. Na cidade? De Campinas. Já trabalhou aqui em Valinhos durante 2 anos, mas agora ele trabalha lá. E como é que é a vida com uma pessoa, aí vamos aproveitar para a gente conversar sobre isso já. Como é que é conviver com a... Quanto tempo ele está no bombeiro? Eu conheci ele já bombeiro. E como é que é lidar com uma pessoa que cuida da vida dos outros? Como é que é essa convivência? A gente tem uma relação bem tranquila. Ele não costuma muito levar... Nada do serviço para casa? Não, porque acho que eu também nem... eles veem e vivem muita coisa, eu acho que eu mesmo não suportaria. Sou mais sensível nessa parte. Mas ele é bem tranquilo, ele é uma pessoa bem calma, né? Tem que ser, é uma né? pessoa bem alegre e com ele não tem tempo ruim, não. E não dá para ser, né? Porque a questão de nós conversarmos sobre isso é exatamente para ver uma pessoa que é preparada para tratar de situações de risco, de iminência, de problemas intensos. Não dá para ser estressado, né? Ele é calmo demais, assim, né? Eu preciso dizer, ele é quase um baiano, não? Eu sou baiana. Não, eu estou falando. Eu sou baiana, mas não sou calminha, não. Ele é bem calmo. Ai, que coisa boa, né? E quando você conheceu ele, já era bombeiro, e a pergunta fica assim, a questão de segurança, ele é chato em questão de segurança, não? Eu sei que ele não está aqui, mas a gente vai conversar dele um pouquinho. Não, ele... Tipo assim, não, faz isso que é um perigo, tira a faca dali, aquela coisa, não? Não, ele cobra bastante, assim, em relação ao pequeno, né? Acho que a parte mais chata dele, acho que foi quando eu fiquei grávida. Aí ele ficou mais... Que ele começou a me ensinar os primeiros socorros, quando a criança engasga, tudo. Chegou até a colocar cartazes na porta do banheiro, na porta dos dois quartos. Assim. Olha só que legal. E pegava a boneca da minha filha e começava a fazer as demonstrações, como que fazia e tal. E até o dia que eu saí da maternidade... Primeira noite em casa, o meu filho chegou a engasgar. Olha, e eu fiquei desesperada, comecei a chorar. E ele me deu uma bela de uma bronca. Falou assim, não adianta chorar. Nessa hora você tem que ficar calma e tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. E você viu que era simples fazer, né? E olha que foi bem assim, foi um período... os meses do meu filho, ele teve refluxo. Então, eu tive que usar bastante a técnica que ele me ensinou. A técnica que usa é aquela de colocar de bruços para baixo, isso. na perna, não é isso?
Isso. Não, ou na mão? Na Pau mão, na né? mão mesmo. Aí você faz aquele movimento para poder desobstruir, né? Isso. Mas tá vendo aí? Isso é só para você ver o 26,9, que todo mundo tem uma história, não só histórias bonitas, mas histórias de vida, histórias que completam a nossa história. E aí você pediu a música. Cadê o pendrive, falando isso? Ah, tá aqui. E eu nem peguei. Hoje eu tô devagar. Peraí que eu tô indo longe aqui, que eu vou pegar o pendrive aqui comigo. Pronto, já tô voltando aqui. Ah, minha vida hoje tá... Você sabe que você que está ouvindo a gente, e você sabe disso, né, Ana? Homem, quando dá problema em alguma coisa que ele tem, ele fica meio esquisito, né? Parece que ele dá importância a coisa que não tem importância. Tipo assim, é só uma porcaria de um celular e você... Tô bronqueado. E você como mãe, não tem coisas mais importantes na vida para dar atenção do que se preocupar com pequenas coisas, não? Olha, ser mãe foi... eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma mulher. Eu ainda fui mãe solteira, né? Digamos assim, solteira. Depois a gente explica para os ouvintes para entender bem por que essa história é recheada de coincidências, né? Eu digo que foi o melhor presente assim da minha vida. Foi ser mãe. Tive muitas dificuldades, mas tive muito apoio também. Legal. Não só da minha família, mas dos amigos, de pessoas que ouviram, que ficaram sabendo assim da história e me ajudaram. Então, eu acho assim que foi presente de Deus. E acho que tudo na vida da gente é presente de Deus, né? Tudo. As coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente não sabe o porquê. É isso que eu estou exercitando, o porquê que eu estou exercitando. O porquê, né? Mas tudo tem um porquê. Eu acho que nada é coincidência, nada é por acaso, não existe certo ou errado, existe... como que eu posso dizer? Tudo tem um porquê. Tem um propósito. Tem um propósito. A gente não sabe ainda. E é porque é aquela mania que nós temos, né? Nós que somos pequenos tentamos entender o que o maior quer dizer pra gente. A gente às vezes não consegue compreender isso, né? E aí você escolheu a primeira música, Raridade. Essa questão de raridade tem a ver com essa questão de ser mãe também, não? Essa música, Raridade, na verdade, eu ouvi ela por acaso, eu recebi um vídeo e eu não conhecia essa música. E eu acabei ouvindo ela com mais frequência. E o que chamou a atenção, na verdade, foi o caso da minha filha, porque toda vez quando ela ouve essa música, ela chora. Mas toda vez? Sempre. Quantos anos ela tem? ouve. Ela tem 8 anos. 8 anos, cara. E ela chora. É uma música que toca ela. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos ouvir, fazer o ouvinte também entender, e aí continuamos a partir desse momento, o que é que sensibiliza a sua filha. Raridade com Anderson Freire. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. A música mostra que dá pra você ter emoção mesmo, né? E tem uma razão pra filha, assim? Ela ouviu a primeira vez? Ela fala alguma coisa, que trecho? Ou não, simplesmente a música a emociona mesmo? Uma vez ela comentou, assim, que fazia lembrar o meu irmão, que é muito apegado a ela, né? Certo. E ele não está aqui, ele está em outra cidade e tal. Mas ela gosta muito dele e ela faz, acho que saudade. Acho que deve ser a saudade. E faz ela pensar mais nele. E aí, quando nós falamos de saudade, você está aqui. Programa Humanos Perfeitamente Humanos. A nossa Babu achou que você não vinha. Pois é, me abandonou. Podia estar aqui, que eu teria a morena e a loira, mas não. Alguém foi tímida, não sei. É casada nova, né? Quer curtir a vida? Não vou falar nada para essa pessoa, não. Tá? Vou ficar quietinho aqui. Porque... Não, vamos falar assim. Minha Babu. Se divertiram pra caramba nesse tempo todo, não foi? Sim. Como é que a gente mal conhece as pessoas, realmente conhece e surge uma afinidade, uma coisa que você não consegue explicar? Parece que vocês sempre se conheceram, sempre estiveram juntos. Como é que... Você sabe que o interessante, assim, na minha amizade com ela, é que depois de algum tempo, nós descobrimos que a minha mãe com a mãe dela trabalharam junto. Olha só. E as coincidências da vida?
Eram amigas, assim, se afastaram devido a ter mudado de lugares, de casa, e acabaram se afastando, mas, inclusive, a minha mãe se lembra dela pequena. Olha aqui. Eu lembro da mãe, né? Eu lembro da mãe dela, a mãe e o pai. Mas ela mesma, eu não tenho, assim, lembranças. Mas isso foi do diálogo que surgiu essa história? Ou como é que foi essa? Na verdade, foi uma... Eu vou contar isso, mas ela nem sabe. Uma vez eu pedi Emite nomes. Eu pedi o celular dela emprestado, porque como ela ia casar, estávamos pensando em fazer uma homenagem para ela, da família, fazendo um vídeo e tal. E eu tinha combinado com a pessoa que ia fazer a filmagem do casamento dela. E aí eu pedi o celular dela emprestado. Ela perguntou para mim para que eu queria o celular. Eu disse assim, não, eu preciso do celular, mas não me faça perguntas. E eu acabei pegando o celular. O número da mãe dela. Que ia fazer a surpresa. Isso. E cheguei a ligar para a mãe dela, conversei. E a voz me chamou um pouco a atenção. Uhum. Porque a mãe dela, ela tem, assim, a língua meio presa. E eu lembro dela indo em casa, dela conversando com a minha mãe. E isso, acho que chamou minha atenção. E eu falei assim, nossa, eu tenho a impressão que conheço a sua mãe. Mas não falei para ela que tinha conversado com a mãe dela e tal. E aí ela começou a procurar foto da mãe dela para mostrar para mim. Aí eu falei, eu conheço sua mãe. Sua mãe trabalhou com a minha mãe. Aí, acho que ela comentou com a mãe dela, aí ela mandou uma mensagem para mim perguntando o nome da minha mãe, e realmente era. As duas trabalharam juntas. E aí vieram a trabalhar as filhas juntas. E essa memória afetiva, você tem, na sua história até hoje, um momento que você lembra agora, eu sei que nós temos muito, que foi marcante para você assim, né? Até hoje. Você está aqui, você lembra assim, eu falei, a memória afetiva que veio. Mas assim, da história dela? Não, de você. Alguma coisa que marcou sua história. Veio à sua mente, ao seu coração agora. Um momento marcante para mim, eu tenho 2 momentos bem marcantes. Foi a vinda da minha filha para minha vida, né? E o momento marcante também foi quando eu vi o meu pai saindo do centro cirúrgico. É um momento, assim, bem emocionante da minha vida. Então, na verdade, é um duplo nascimento. Isso. A palavra certa é essa, duplo nascimento. E aí, pegando a música, isto é raro na vida da gente, né? São pessoas que são raras na nossa vida, não são? Que nos marcam profundamente. São. E como você disse na nossa conversa, para chamar você ao programa, você falou que a vida é recheada de emoções, né? E aí a gente tem que agradecer algo maior, não é? Com certeza. Que nos permite celebrar a vida, olhar a vida e falar, nossa, como eu sou grato. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu acho que todos os momentos da vida da gente são importantes. A partir do momento que acordamos, nós temos que agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, Tudo. Pelo ar que respiramos, né? Até mesmo pelas dificuldades que passamos na vida, porque ela tem um lado bom. Tem. Né? Às vezes as coisas ruins acontecem na vida da gente, a gente olha só o lado negativo, mas lá na frente vai ter uma razão, vai ter o porquê, né? Vai mesmo. Então, assim, a gente tem mais que agradecer a Deus mesmo. E nós vamos praticamente encerrando essa parte do bloco, mas assim, você quando mãe e filha, 2 momentos que marcaram sua vida, você dá graças, mas como é que você lida com as situações extremas, não aconteceu, mas de você não os ter mais? Porque nós estamos falando do momento que você os tem, que você celebrou a vida com eles, que marcou a sua vida. Mas e se algo acontecesse que de repente não existissem mais? Olha, eu não sei. Não dá, né? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Eu sei, eu faço algumas experiências que eu tenho, fica um grande buraco, né? Uma história conta, de repente aquele... Sabe, tem aquilo que você não consegue dizer o que é.
Nossa, nem dá, né? Nem dá. Não dá. Então vamos continuar não dando nada mesmo assim. Vamos ao apoio cultural, voltamos já. Ana Paula com a gente hoje aqui falando de vida, viu? Uma pessoa conversando no corredor da vida para contar histórias, e cada história que me surpreendem. E vai surpreender o 105,9 também, né? Essa é a parte boa. E manda um beijo pra Babu, pra ver se ela fica feliz, né? Babu, sua sonsa, um beijo pra você. Até daqui a pouquinho. Apoio cultural. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio A cultural. base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Seja um sócio da Associação Comercial e Industrial de Valinhos. Gere renda e emprego para a nossa cidade. Ao se tornar sócio da CIV, você terá os seguintes serviços: SCC, Sistema de Crédito Cobrança. Parceria com a Faculdade Anhanguera Educacional. Convênio com farmácias. Parceria com corretores de seguro de vida. Informações: Rua 21 de Dezembro, número 90, 3871-1143 ou contato@civonline.com.br. A CIV, desde 1972, trabalhando em prol do comércio e indústria de Valinhos. Varejão da Horta, tem tudo sempre fresquinho. Varejão da Horta, atendendo você com muito carinho. Se o bom atendimento, qualidade é o que importa. Varejão da Horta. No Varejão da Horta, você encontra frutas, verduras e legumes, tudo sempre fresquinho. Mercearia, açougue, padaria e lanchonete com deliciosos pastéis. Varejão da Horta, em frente à Prefeitura. Telefone 3871-3466. Varejão da Horta. Domingo de tardezinha. Alô pessoal, meu nome é Petrônio Alzavara, sou consultor de pesca esportiva e estarei aqui das 3 às 14 horas, todas as quartas-feiras, fazendo o programa Momentos da Pesca. Aguardo por vocês, um abraço. Apoio Alto Posto Madia, qualidade e tradição. E Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Piofestas, há mais de 30 anos, alegrando Campinas e região. Telefone 3276-7333. Avistei de longe. Você está ouvindo 105,9 FM. O 26,9 sabe, quando essa música toca, nós vamos para o bloco de Paz para Paz. Aninha já foi ali retocar a maquiagem, porque ela tem, eu digo pra ela que toda vez que eu olho pra ela, ela me faz lembrar modelo. Você já foi modelo? Não. Mas já fez algumas fotos por aí. Sim. E as fotos, eu lembro do Elias, que queria fazer foto e você não fez, porque você teve a questão do trabalho. Mas tem outras fotos que você já fez e fica bem na fita, hein? Já fiz algumas fotinhas assim. Eu gosto bastante. E nessa jornada sua de formação, você tem uma formação específica ou não? Ou não? Você simplesmente passou pelas histórias, mas não teve uma profissão específica? Não, não tem. Mas tem aquela que... Ô mãe, já tá aí, mãe? Já estou. Ah, desculpe, tá aqui. Você sabe que eu sou feliz, estou recebendo a Ana Paula aqui, que não é a Roveri, é outra amiga, para falar de histórias de família, de vida, de momentos marcantes. E já que você está aí, onde você estava comentando comigo, aquela visita à casa e ao grande Sequitinho. Sim. Quer repassar para os 25,9 como é que foi essa experiência, não? Posso repassar, não tem problema nenhum. Eu estava numa casa que era alta, a entrada não era rápida, não era assim, não era no nível da rua, é uma casa alta, grande, do lado tinha uma outra casa, eu estava na calçada.
De repente, da outra casa, sai correndo um cachorrinho, pincher, vermelhinho, igualzinho sequito, depois que eu curei, pequenininho. E correu para mim. Eu abaixei e ele pulou no meu colo. Então, Só que quando ele chegou no meu colo, ele sequito. Quando chegou no colo, mãe? Ele era o sequito. Era o sequito. Exatamente. E agora você está querendo ou não com uma outra criança aí que está divertindo a sua vida também, né? Tá dando trabalho, mas está divertindo. Esse Marley é uma piada, né? Ele é fina, né? E eu conversando aqui com a Ana, ela comentou essa questão dos nascimentos, né? Que ocorrem durante a vida, filhos. Como é que é a Ada, contando de forma resumida essa história de momentos marcantes, onde você deu 2 filhos à vida, você cuidou da vida de outros N filhos e de N animais que passaram para sua vida, no sentido cachorros, eu tive gato também. Mas como é que é você ver a vida surgindo, ela estar e você ser responsável pelas vidas? Antes de mais nada, eu vou repetir uma coisa que minha avó dizia. Ela faleceu em 1959. Ela dizia o seguinte: parir, todo ser vivo pare. Agora, ser mãe é outra coisa. Então, a mesma mulher que não pariu, ela pode ser mãe. E outras que parem não são mãe, porque colocam em segundo plano o filho. Para mim, é a mais doce das experiências, porque mesmo aqueles filhos que eu não pus no mundo são meus filhos. Você sabe disso, que até hoje eles me procuram, eles pedem conselho, as esposas deles dizem assim: bendita a hora que ele te escolheu como mãe. Então, quer dizer que, para mim, a experiência de ser mãe é uma coisa não tem nenhuma comparação. Não tem. Ser mãe antes de mais nada, se tornar responsável. Porque, queira ou não, é um ser que Deus coloca na sua vida para você cuidar. Porque você, naquele momento, é superior àquele ser. Porque aquele ser, quer seja um cachorrinho, um gatinho, um bebê que você teve, ele é inferior a você. Ele está chegando na vida. Ele precisa de você para crescer. Então, a primeira coisa, o que mais marcou a minha vida, que acho que me tornei muito mais responsável quando você nasceu. Porque eu já trazia, aliás, as meninas da minha época já traziam em si o sentimento de mãe, que nós brincávamos de boneca. É o primeiro sentimento de mãe. Quando a menina brinca com uma boneca, ela está desenvolvendo nela sentimento de mãe. Aquela boneca, ela troca, ela alimenta na imaginação dela. Ela está treinando sua irmã. Observa que a menina passou não brinca mais com boneca. As crianças começaram a morrer. A mulher começou a colocar em primeiro lugar o seu trabalho, o seu amante, seu amor, o homem, do que aquela criança. Ela passou a de raiva matar o filho. Isso quer dizer que ela não tinha sentimento, ela não tinha dentro dela sentimento de mãe. Porque quando você não tem o sentimento, é difícil você colocar alguma coisa. Que eu, então, quando você nasceu, eu me senti muito mais responsável. Só que eu já tinha treinamento de ser mãe. Eu brincava, na época das vacas gordas,
com uma boneca chinesa que minha avó me deu, a Bárbara Regina, se você sabe disso. E tem uma curiosidade. As marcas magras, magérrimas, eu brincava com a bucha. Isso. Era minha boneca, eu fazia roupa, eu dava mamadeira, porque escorria, então ela fazia xixi, e toda criança trazia uma bucha para eu fazer uma boneca para ela. Eu fazia roupinha para a boneca de todo mundo, sabe? Então eu já tinha desenvolvido em mim esse sentimento de mãe. Com a responsabilidade, então acho que isso fez com que eu errasse um pouquinho menos. Porque as mães hoje estão errando demais. Não tem mães, tem parideiras. Mulher que mata o filho e põe dentro de um freezer. Mulheres que vão buscar o amor da vida dela e a criança tenta fugir da casa com uma mochila. Esse menino era amado, gente. Criança que é amada, você vê, nós temos aqui o Marley, que acabou de chegar aqui em casa. O que ele faz? Ele me procura, ele pede as coisas para mim. Por quê? Ele se sentiu amado. Quem se sente amado não quer fugir do lugar. Quando a criança tenta fugir, que ela não é amada, aquele não é o lugar dela. Então, hoje, infelizmente, as mães não tiveram esse treino de brincar com a boneca. Então, a mãe vai desenvolver que responsabilidade? Ela não aprendeu a brincar de boneca, não aprendeu a amar alguma coisa que ela imaginava que era filho dela. Então, essas coisas, que eu digo, a ciência, a tecnologia é ótimo, mas também as coisas do passado são muito importantes. Tanto, você vê, nós estamos voltando ao passado a todo momento para reconquistar condições de vida que nós perdemos. Os alimentos, agora tem aí, descobrindo São Paulo, o que tem nele? Coisa de antigamente. Porque as coisas modernas deveriam acrescentar, mas isso não está acontecendo. E mãe? Então, eu acho que ser mãe, se acabou de ser mãe, quer seja de um ser que você deu a vida, daquele que apareceu nessa vida, bicho, planta, coisas vivas, você tem que ser responsável. E foi isso que, um sentimento que eu desenvolvi quando você chegou. Então, para mim, ser mãe, não que eu ache que um cachorro é meu filho, não. Ele é um animal e tem que ser tratado como tal. Filho é filho. Animal é animal. Planta é planta. Cada coisa no seu lugar. Mas por todos eles eu tenho sentimento. E todos, se você não ama aquele que está com você, como você quer ser amado? Exato. Se você não passa carinho, amor, para aquelas coisas, aqueles seres vivos que estão com você, você quer ser amado como? A lei do causa e efeito, né, meu filho? Exatamente. É o retorno. Que você não dá, você nunca vai receber. E essa lei você me ensinou com exemplos, com N situações, mas agora, pelo menos na minha mente, mãe, momento que vem e é sempre marcante, é a capacidade que as mães têm de motivar os seus filhos. É a mãe, né? A mãe, com aquela capacidade que ela tem de dizer assim, a situação está difícil, mãe. Não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não, você vai ver aquele emprego, não, você vai resolver isso daí. E isso dá uma paz, uma tranquilidade, não, mãe? Ah, sim, com certeza. Isso realmente, acho que eu passei por isso com a minha mãe, né? Quantas vezes eu chorei de tristeza porque eu não tinha dinheiro para fazer o que eu queria. Não, era estudar, veja bem, estudar. E ela dizia, calma, filha, nós vamos conseguir, calma. E tudo foi conseguido, porque a mãe, além de tudo, ela tem uma energia que atrai as coisas para os filhos. Na verdade, as mães são os grandes anjos da guarda dos filhos.
A mãe sente quando o filho está doente, ela sente quando o filho está triste, ela sente quando falta alguma coisa na vida do filho. Ela pode até não falar, como muitas vezes na sua vida eu me calei, você sabe disso. Então ela não pode se intrometer, ela tem que calar, se puder ajudar, interfira, se não, se afasta. E é assim que tem que ser, mãe. Vamos celebrar a vida? Vamos embora. Maravilha. Hoje, assim que acabar o programa, eu vou dar um chego aí. Vamos ver se a gente vai lá ver aquela exposição, ser feliz e coisas mais da vida. E hoje eu faço questão de trazer uma música, a Amazing Grace, cantada pelo Elvis, só que as cenas do vídeo são do enterro dele. Só para as pessoas entenderem. Meu computador não quis abrir hoje. Ah, não, depois você vai ver, a energia hoje está esquisita. Mas na verdade essa semana ela está com uma coisa que ela vai, que ela vem, eu não sei. É aquilo que eu falei para você. Alguma coisa está para acontecer. Está, e nós nos preparamos para isso, para enfrentar, olho no olho, sempre. E acreditando que, por pior que seja, nós vamos passar por isso. Isso. Então, beijo, mãe. Até daqui a pouquinho. Tchau. Celebrando a vida e a gratidão por ela, Elvis, Amazing Grace.
FM 105,9. Apoio cultural. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Elétrica Avenida, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Poste padrão pronto CPFL e padrão DAI. Tudo para a sua construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado, parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos também projetos elétricos, hidráulicos e de iluminação. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Pagamentos facilitados em até 6 parcelas. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851. A Prefeitura fará reuniões setorizadas do Plano Diretor 2016, de 28 de setembro a 7 de outubro, às 18 horas. O Plano Diretor é o documento que decide o futuro da nossa cidade. Participe, dê sua opinião, escolha a reunião mais próxima. Dia 28 de setembro, Setor 1, região do Parque Portugal, na Escola Marli Bazeto. Dia 29 de setembro, Setor 2, região do São Bento do Recreio, na Escola Horácio. Dia 30 de setembro, Setor 3, região do Jardim São Marcos, na Escola Dom Bosco. Dia 1º de outubro, Setor 4, região do Jardim Paraíso, na Escola Cecília Meireles. Dia 2 de outubro, Setor 5, região do Jardim das Figueiras, na Escola Antônio Mamoni. Dia 5 de outubro, Setor 6, região do Jardim Recanto, na Escola Padre Leopoldo. Dia 6 de outubro, Setor 7, região do Capivari, na Escola Carolina Sigristi. E dia 7 de outubro, Setor 8, região do Country Club Vale Verde, na Escola Valdomiro Mair. Prefeitura de Valinhos, trabalho sério, resultado certo. Atenção, senhores pais. A Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de Educação, informa: as inscrições para alunos novos da pré-escola e ensino fundamental nas escolas municipais estão abertas em todas as unidades até o dia 25 de setembro, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. É necessário ter em mãos, no ato da inscrição, toda a documentação original e cópia. Informações na Secretaria de Educação, 3871-2324 ou 3871-3299. Prefeitura de Valinhos. Trabalho sério, resultado certo. O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos informa: a água que você não vê. Você sabia? Se toda a água do mundo coubesse em uma garrafa de 1 litro, apenas meia gotinha estaria disponível para beber? Se dividirmos a água potável entre os habitantes da Terra, cada um teria direito a apenas 5 litros de água. Reutilize a água da lavagem de roupas para lavar o quintal. Feche a torneira ao escovar os dentes e o chuveiro quando for ensaboar o corpo. Tome banhos rápidos. Faça uso racional da água. Prefeitura de Valinhos. Trabalho sério, resultado certo. Você está ouvindo 105,9. Eu também gosto das coisas certas. Responsabilidade, e você, quando assume a responsabilidade, você conversa, se dialoga, toma posição e espera o mesmo dos outros, né? E normalmente as pessoas não são assim, né? Elas se furtam a sua responsabilidade, né? Infelizmente. Porque é fácil cativar alguém, só que tem a responsabilidade do também descativar. E as pessoas parecem que não sabem fazer isso. E aí, pra gente conversar um pouquinho mais, você escolheu outra música. Que aí, a hora que eu vi o nome, eu falei, puta, tem tudo a ver com o programa, né? Humanos Perfeitamente Humanos, aí você vai trazer uma música pra gente, Sou Humano, só que algo maior nos guia, né? Exato. Então onde é que está uma falha? No Criador ou na criatura? O Criador, ele não erra, né? Não. Ele é perfeito. Nós é que fazemos essas confusões na nossa vida. E o que me chamou a atenção também, que eu fui ver o vídeo,
a Bruna Carla, pequenininha, né? Ela um tiquinho de gente, mas tem uma voz, né? Tem uma voz. Que coisa! Como a gente se surpreende. Às vezes a voz não quer dizer quem está por trás daquilo que está sendo cantado, mas... E eu também, com a questão da foto, né? Adorei a foto dela, né? Que ela é fotogênica. E vozeirão. Então, pra gente continuar nossa conversa aqui e ali, faz um paralelo aqui, também aqui. Bruna Carla, nós vamos ouvir Sou Humano e já voltamos para conversar um pouquinho mais aí com a Ana Paula. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem
Ai, essa vida cheia de responsabilidades, né? Aproveitando aqui, nós temos o que? Aqui está ali, ó. Temos ainda 8 minutinhos de programa. Mas para explicar para o ouvinte 105,9, por que você disse assim? Não, eu fui mãe solteira. Só que vocês não vão entender, porque não é o que vocês estão pensando. Quer explicar para o pessoal como é que foi que você se tornou mãe aos 26 anos? 26 anos. Eu acabei indo para a cidade de Morungaba. E lá eu encontrei, na verdade, 2 crianças, né, de apenas 20 dias. Essas crianças, elas estavam um pouco assim, não estavam sendo bem cuidadas, né? E a mãe biológica que eu conhecia, acabou entregando as 2 para mim e primeiro ela disse para mim ser madrinha, depois ela disse que se eu quisesse adotar, ficar, cuidar, alguma coisa desse tipo E eu me apaixonei pela menina, foi amor à primeira vista, assim, eu me encantei, porque ela era mais calminha, ela era mais delicadinha, o menino já era mais chorãozinho, mas era um encanto também. Mas eu tinha mais uma coisa assim com a menina mesmo, foi o que mais me chamou a atenção. E acabei trazendo. Assim? Falou. Ela disse para mim trazer, queria que eu ficasse, né? Os meus pais ficaram meio assim, porque ficou com medo de a gente estar cuidando, pegar amor, e depois vir a família e tirar. Mas ela acabou vindo morar comigo, com apenas 20 dias. Os meus pais adoraram a ideia, depois que chegaram em casa, ajudaram a cuidar. Eu tive muita ajuda das pessoas, dos amigos, de pessoas até que eu não conhecia. E até chá de bebê com 3 meses. E hoje ela está aí, está com 8 anos, vai fazer 9 agora em novembro, faz 9 anos, pura saúde. Perfeito. É linda, eu acho que foi presente de Deus na minha vida. Na época ainda eu não era casada, eu era solteira, por isso que eu disse que fui mãe solteira, né? Embora eu tenha tido muita ajuda dos meus pais. Meus pais foram muito importantes, tanto que ela é muito apegada a eles. E quando eu conheci o meu marido, ela tinha acho que uns 2 anos e meio, né? Ela já existia. E é isso, a felicidade. Eu fui uma mãe solteira feliz. E aí tem umas coisas que o pessoal não acompanha quando nós estávamos, enquanto a música tocava. Vários momentos de responsabilidade, né? Começou a trabalhar aos 16, a hora que falou, não, agora eu tive que parar de estudar para poder ajudar a família. Não, agora eu vou voltar a estudar, resolveu ser mãe. Isso. E aí um outro momento é quando vem o segundo filho, né? O segundo filho, o segundo filho, na verdade, foi surpresa para mim e foi lindo também, porque eu achei que... Eu tive o começo do câncer no colo do útero e os médicos, ele falou que se os exames dessem positivo, que eu pudesse engravidar, que ele diria para que eu fizesse isso o mais rápido possível, né? Porque se voltasse, poderia tirar o meu útero. Aí, os meus planos de casar, vestida de noiva, foi tudo... Mais uma volta na vida, foi, né? Tudo por água abaixo. Não consegui, eu desanimei. Aí, acabei indo morar com o meu noivo, né, que é o meu marido hoje. Uhum. Fui morar com ele e decidi que ia casar só no civil. E 1 mês morando junto, eu engravidei. E demorou para cair a ficha, mas tive aquela parte maravilhosa que é você sentir aquela coisinha crescendo dentro de você. Passei muito mal com enjoo, mas assim, foi um momento lindo, foi um momento único, um momento mágico, porque eu já era mãe, mas não tinha sentido essas coisas da gestação, né? Esse momento mágico. Então, na verdade, a sua vida é recheada de emoções, responsabilidades e momentos mágicos. Momentos mágicos. E ainda se contar que a situação do outro menino, que depois outra pessoa acabou ficando. Ele ficou com alguém da família, né, por um tempo. Depois
essa pessoa não cuidava direito, não cuidava bem. Eu já estava com a minha vida caminhada, já achei que pegar ele naquele momento já não daria, né? Não daria. No momento, para mim, não daria. Mas eu queria que ele ficasse bem, eu queria que ele ficasse com uma pessoa que desse a ele amor, que desse carinho, que desse atenção, porque eu queria que ele tivesse a mesma felicidade que a Mariana teve, porque a Mariana ela é muito amada pela minha família. E eu acabei tendo uma amiga que trabalhou comigo em 2 lugares. Eu conheci ela na Massas D, que foi meu primeiro emprego. Ela trabalhou durante 6 anos lá. Depois ela saiu. E quando eu saí da Massas D, que eu acabei indo para a Astem, uma metalúrgica, eu encontrei ela lá. E ela também tinha tido um problema, não podia engravidar. E acabei apresentando ela. E hoje ela está com o João Paulo, que é irmão da Mariana. Inclusive a Mariana, ontem ela foi buscar a Mariana está na casa dela. Que legal. E eu estou muito feliz porque ele é muito bem cuidado, eles estão sempre juntos, né? E o que eu queria realmente era isso, porque a partir do momento que ela estava comigo, eu não queria que o menino fosse parar em algum lugar, que ela não pudesse mais ver o irmão. E então eles estão juntos, para mim é importante, porque são gêmeos e o vínculo está ali. Estão em famílias diferentes, mas permanece junto. Então, na verdade, isso tudo se tornou uma grande família e mais um exemplo de coincidências, né? Na sua vida, né? Recheada de coincidências. Foi tranquilo? Foi tranquilo. O programa terminando agora. Você falou assim, o que eu vou falar lá? Não falou a porção de coisa? Falei bastante. Não é? Fiz um resumo da minha vida. E Babu perdeu, né? Babu. Então precisamos marcar de novo para arrastar agora ela. Ela vem e conversar, bater esse papo e eu venho só observar. Isso, então vamos ver se te arrasta ela aqui. Agora em novembro eu começo a montar a agenda da semana que vem, do ano que vem, na verdade, e ser feliz. Grato a presença aqui da Paula, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. Trabalho técnico Thiago Firigói, sequência Expresso 1059, amanhã às 3 horas, reprisa o programa. Se estiver por aqui, só ouvir. E é isso, gratidão deve ser expressa. Depois de 17.777 dias de vida. Grato por esse agora, que você tenha um bom caminho e fique bem. Na sequência aqui você vai ver Abu Janra interpretando Martin Heidegger. E é isso. Gratidão. Até sábado que vem. Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas.